Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Na aula passada nós estudamos sobre as expressões algébricas e vimos a ideia de utilizar números em lugar de letras, números para representar letras. E agora nós vamos observar, tendo uma expressão algébrica, é possível substituir as letras por números para obtermos valores numéricos referentes a essas expressões. Antes de falarmos sobre o valor numérico das expressões algébricas, eu quero fazer uma complementação em relação às expressões algébricas, que elas podem ser classificadas como inteira, fracionária ou irracional. Por quê que eu quero fazer essa observação? É porque algumas expressões, no caso das expressões fracionárias ou irracionais, para determinados valores numéricos não vai ser possível obter o seu valor numérico. Uma expressão algébrica inteira sempre será possível obter o valor numérico para qualquer valor real que seja atribuído para as variáveis. Então, qual é a diferença entre essas expressões? É que na expressão algébrica inteira, observe que as variáveis elas estão sempre no denominador da expressão. Independentemente desse número que acompanha a variável, que a gente chama de coeficiente, ser fracionário ou não. Mas as letras ou as variáveis estão sempre no denominador. Então, nesse caso, a expressão algébrica é inteira. No caso das expressões fracionárias, nós observamos que em todos esses exemplos aparece pelo menos uma letra no denominador. E isso torna essa expressão fracionária, pelo fato de aparecerem as variáveis no denominador. E as expressões algébricas são classificadas como irracionais quando aparecerem letras dentro de raízes. No caso aqui eu tenho raiz quadrada de x, raiz quadrada de AB, 1 sobre raiz quadrada de x, e raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por exemplo, se você atribuir o valor 0 para x nessa expressão, não será possível obter o valor numérico dessa expressão algébrica. Agora, falando sobre o valor numérico das expressões algébricas, vamos começar com um exemplo que nós vimos na aula anterior, que diz que para fazer um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um frete num percurso ida e volta de x quilômetros? Então, nós vimos na aula anterior que a expressão que representa esse problema é P igual 40 mais 1,50x. O que cada coisa aqui significa? 40 é o valor fixo que ele cobra pelo frete. 1,50 é o valor cobrado por quilômetro e x aqui representa a quantidade de quilômetros. Agora, vamos ver alguns itens relacionados a essa expressão algébrica. Ou seja, nós vamos obter o valor numérico dessa expressão para alguns percursos. Ou seja, nós vamos substituir o x por alguns valores e obter os valores numéricos dessa expressão. Por exemplo, então, se ele fizer uma viagem de 5 km, como eu sei que o x aqui representa a distância, então, aqui considerando que x, 5 km é a distância de ir e retornar. É o percurso inteiro. Então, ele fez um percurso de 5 km. Quanto ele vai cobrar no frete? Vamos calcular. Então, P é igual a 40 mais 1,50 vezes x. Mas o x, nesse caso, nós vamos substituir por 5. Então, P, o valor cobrado, vai ser 40. Nesse caso, nós vamos resolver primeiro a multiplicação. 1,50 vezes 5 dá 7,50. Então, o valor dessa expressão para x igual a 5 vai dar 40 mais 7,50,
47,50. Então, o valor cobrado por Geraldo para fazer um frete, cujo percurso dá 5 km, é 47,50. Agora vamos ver o valor cobrado no percurso de 20 km. Ida e volta dá 20 km. Então, nesse caso, nós vamos substituir o x da expressão por 20. Então, nós vamos ter que P é igual a 40 mais 1,50 vezes 20. Então, P é igual, vamos escrever 40 mais 1,50 ou 1,5 vezes 20 é igual a 30. Então, P é igual a R$70. Ou seja, o valor que Geraldo vai cobrar para fazer um frete cujo percurso inteiro dá 20 km é R$70. E assim dá para a gente obter o valor atribuindo o valor numérico da expressão, atribuindo qualquer que seja o valor que nós desejarmos para a variável x. Exemplo 2. A altura em metros que uma bola de futebol atinge quando o goleiro de um time de futebol cobra o tiro de meta com velocidade constante é dada em função do tempo t em segundos pela expressão h igual menos t ao quadrado mais 4t. Determine a altura atingida pela bola depois de chutada após 1 segundo, 2 segundos e 4 segundos. Então, se a altura em metros da bola, nós aqui estamos indicando por h, e o tempo em segundos nós indicamos por t, e eu quero saber a altura atingida pela bola 1 segundo após o chute. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir o valor de h, ou seja, a altura que a bola chegou. Quero que você imagine o seguinte: o goleiro, quando ele chuta a bola, ela vai fazer esse movimento. Ela vai fazer uma curva e depois ela retorna para o chão. Então, ela sobe, 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 depois ela começa a descer. Então, o que nós vamos calcular aqui? Ela foi chutada aqui num tempo. Vamos imaginar que aqui seja a linha do tempo aqui, a linha do tempo, e que essa outra linha aqui represente a altura, que nós estamos chamando de h. Quando ela é chutada no tempo 0 segundos, a altura dela também é 0. Só que quando 1 segundo após o chute, ela vai estar em que altura? E é isso que nós precisamos descobrir. Então, para isso, nós vamos substituir o h, nós vamos substituir o t por 1. Então, nós vamos ter que h é igual a menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então, h é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, h vai ser igual a 3 metros. Então, 1 segundo após o chute, a bola vai ter atingido a altura de 3 metros. Letra B. Nós queremos a altura da bola 2 segundos após o chute. Então, nós vamos fazer o cálculo usando a mesma ideia, substituindo o t por 2. Então, vamos ter que h é igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Então, h é igual a 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Nós vamos levar 2 ao quadrado, que dá 4, e manter aqui o sinal de menos. 4 vezes 2 são 8. Então, h é igual a 4 metros. Então, 2 segundos após o chute, a bola atingiu a altura de 4 metros. Item C. Qual a altura da bola 4 segundos após o chute? Mesma ideia. Então, h é igual a menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. Então, h é igual a menos 4 ao quadrado dá 16. 4 mais 4 vezes 4 também é 16. Então, h é igual a menos 16 mais 16 igual a 0. 0 metro. Ou seja, com isso a gente percebe que 4 segundos após o chute, a bola já encontra-se no chão.
ela retornou ao chão. Então, a representação do trajeto da bola seria mais ou menos esse. Aqui no tempo zero, a altura é 0, com 1 segundo após o chute. 1 segundo após o chute. 1 segundo após o chute. A altura era de 3 metros. 2 segundos após o chute, a altura era de 4 metros. E 4 segundos após o chute, a altura voltou a ser 0, porque a bola faz uma curva e cai. Exemplo 3. Determine o valor numérico da expressão algébrica a ao quadrado menos 2a sobre raiz quadrada de a quando a igual a 2, a igual a 4, a igual a 0 e a igual a menos 4. Nesse exemplo, nós temos uma expressão algébrica irracional, porque nós temos aqui a variável a na raiz quadrada. Então, nós queremos obter o valor dessa expressão numérica para a igual a 2. Então, vamos ver se é possível resolver, porque, como eu falei, nas expressões fracionárias e irracionais, pode ser que a gente não consiga obter o valor numérico. Vamos ver se é possível calcular o valor numérico dessa expressão para a igual a 2. Substituindo a por 2, nós temos 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 sobre raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado, nós podemos calcular, dá 4. 2 vezes 2 dá 4 sobre raiz quadrada de 2. Então, nós temos que 4 menos 4 é 0. 0 dividido pela raiz quadrada de 2 vai dar 0, porque 0 dividido por qualquer número é sempre igual a 0. B. Será que dá para calcular o valor dessa expressão para a igual a 4? Vamos ver se é possível. Substituindo a por 4, nós temos 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 sobre raiz quadrada de 4. Então, 4 ao quadrado é igual a 16, menos 2 vezes 4 dá 8, e a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, aqui dá para resolver, porque 16 menos 8 dá 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, nós temos que o valor numérico dessa expressão para a igual a 4 é igual a 4. Item C. Vamos calcular o valor numérico dessa expressão para a igual a 0. Será que é possível? Vamos substituir o a por 0. Então, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 sobre raiz quadrada de 0. Isso aqui dá para calcular, dá 0. Isso aqui dá para calcular também, dá 0. Isso aqui dá para calcular, raiz de 0 é 0. Só que aqui nós temos uma inconveniência. 0 menos 0 vai dar 0 dividido por 0. E essa divisão ela não é definida. Então, nesse caso, nós dizemos que para a igual a 0, essa expressão não tem valor numérico. E para a igual a menos 4, será que é possível calcular o valor numérico dessa expressão para a igual a menos 4? Vamos ver. Substituindo a por menos 4, nós vamos ter menos 4 ao quadrado menos 2 vezes menos 4 sobre raiz quadrada de menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16, positivo. Expoente π, então o resultado dessa operação é positivo. Na multiplicação, menos por menos fica mais. 2 vezes 4, 8, sobre raiz quadrada de menos 4. Somando 16 mais 8, nós temos 24, dividido pela raiz quadrada de menos 4. Só que a raiz quadrada de menos 4 não é um número racional. Não é possível extrair a raiz quadrada de números negativos. Então, mais uma vez, nesse exemplo, essa expressão não tem valor numérico. Então, as expressões inteiras,
sempre será possível obter o valor numérico. Já nas expressões fracionárias ou irracionais, nem sempre é possível, porque pode ser que nós tenhamos inconveniências como essas, onde teremos que dividir por zero ou extrair a raiz quadrada de números negativos, e isso não é possível. Então, assim nós terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido como obter o valor numérico de uma expressão algébrica. Bons estudos e até a próxima aula.